Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Começando aqui as aulas da semana 32. Hoje a gente vai ter 3 vídeos, 2 da aula e mais um resolvendo exercícios para a aprendizagem da semana passada, né? E o tema principal hoje é a esfera celeste, mais especificamente os movimentos do Sol. Então vamos lá para o início. Na aula passada, a gente trabalhou com as origens do conhecimento astronômico, os primeiros modelos físicos para explicar o universo, né, os primeiros modelos de universo, e demos um destaque para o modelo de Aristóteles, sintetizado por Ptolomeu, que ficou conhecido como modelo aristotélico-ptolomaico. Tá, então, esse foi o assunto da aula passada, e na aula de hoje a gente vai focar no modelo geocêntrico, lembrando que o modelo aristotélico-ptolomaico é um modelo geocêntrico de universo, resolve uma série de questões. Falaremos sobre o que é a esfera celeste, o que a gente vai definir aqui como esfera celeste, e os principais assuntos, o movimento diário do Sol e o movimento anual do Sol no modelo geocêntrico. Tá? Comentarei sobre a atividade da semana também, que está lá no Moodle para vocês fazerem. Bom, o modelo geocêntrico mais bem construído até agora é o modelo aristotélico-ptolomaico. A gente viu nas aulas passadas, que é um modelo que tem a Terra no centro de todo o universo. Lembrando, pessoal, para quem não assistiu a outra aula, assista. Esse modelo ele é observável, né? Assim, ele foi construído com base em observações. Então, o que a gente observa do ponto de vista humano, sem instrumentos, sem altas tecnologias, enfim, a olho nu, também sem luneta, sem telescópio. A gente vê a Terra em repouso, a gente não vê a Terra se movimentando, pelo menos a princípio. Então aqui você tem os constituintes básicos da matéria: terra, água, ar e fogo, e depois os objetos observáveis no céu que se deslocam pelas estrelas ao passar do tempo, né? Então a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno, e no final do universo, o firmamento com as estrelas e todas as constelações, aqui no caso o modelo grego, né, as constelações da cultura greco-romana, e aqui o final do universo. Então esse modelo se baseava na observação direta, a gente já conversou sobre ele na semana passada, não vou gastar muito tempo aqui agora. Tá? Bom, esse modelo ele foi aprimorado depois de elaborado também, principalmente por Aristóteles, né? Ele foi aprimorado por outros pesquisadores, principalmente para incluir a questão dos epiciclos, né? Esse movimento que alguns planetas fazem quando observado diariamente. Num dia ele está aqui com relação às estrelas do fundo, no outro dia ele está aqui, no outro dia ele está aqui, de repente ele está indo para a esquerda, aí ele para e começa a voltar para a direita, depois vai para a esquerda de novo no céu com relação às estrelas fixas, né? As estrelas de fundo. Se a gente olha as datas todas aqui, de dezembro de um determinado ano até março, Marte faz esse movimento retrógrado aqui, que a gente chama de Marte retrógrado. Vai para frente, depois retrogride para trás, depois vai para frente de novo. Bom, a partir dessa observação mais detalhada, Hiparco principalmente vai propor o sistema de epiciclos que o Ptolomeu vai adotar, com a ideia de que cada planeta, por exemplo aqui Marte, Saturno, Júpiter, gira em torno de uma órbita pequenininha, e essa órbita pequenininha gira em torno da órbita grandona ao redor da Terra, tá? Fazendo esses epiciclos aqui, como já conversado na aula passada. Então agora o que a gente vai ver? Como observar de uma forma mais sistematizada, mais organizada, esses corpos celestes, esses movimentos, a partir do conceito de esfera celeste. Tá? Então a ideia é o seguinte: se a gente olha o nascer do Sol, ou o pôr do Sol, ou o movimento do Sol no decorrer do dia, e aí eu estou colocando o Sol como exemplo, por qual motivo? Porque é o astro celeste que mais brilha para a gente aqui da Terra, né? É o de mais fácil visualização. Hoje mesmo está um dia nublado, mas se eu for lá fora e olhar entre as nuvens, você consegue ainda identificar mais ou menos onde está o Sol, coisa que não dá para fazer com os outros astros do céu. A Lua, ela é o segundo astro mais bem visível, mas nem sempre é possível vê-la. As estrelas e os planetas nem se fala, né? Se tiver uma nuvenzinha já tapa
esses outros astros. Então, o Sol é o mais fácil da gente observar, por isso que o foco da aula de hoje vai ser no movimento do Sol na esfera celeste. Tá? E aí, o que a gente está chamando aqui de esfera celeste? A gente está chamando a esfera celeste o hemisfério celeste visível. Hemisfério, né? Vamos lá com cada palavra para a gente não se atrapalhar. Um hemisfério é uma semisfera, né? Se você pegar uma bola, um hemisfério é meia bola. Tá? Então, o que é o hemisfério celeste? É como se fosse metade da bola chamada céu, que não é uma bola, né? Mas do ponto de vista da Terra, a gente não consegue identificar facilmente as distâncias até as estrelas, até o Sol, até a Lua. Então a gente considera como se fosse uma esfera visível, que é o céu visível. Tá? Então essa esfera celeste vai ser formada basicamente pelo céu visível e pelo horizonte. O que é o horizonte? É o limite do chão que a gente consegue enxergar. Então, para um observador aqui em determinado ponto, se ele olha para uma direção, ele está olhando para norte, se ele olha para outra direção, para oeste, para outra para sul e para outra para leste, formando esse horizonte, que é o máximo de chão visível. Né? Se você estiver num lugar bem alto, se você for para o campus Pirituba, por exemplo, que está numa região alta, você consegue olhar o lado leste, o lado sul, o lado norte, enfim, formando aquele horizonte máximo visível. Tá? E o céu visível é a parte do céu que fica acima do horizonte. Ah, mas tem um céu invisível? Não, tem um céu não visível. Tá? Tem uma diferença aí, mas o céu não visível é o céu que está abaixo do horizonte. Então aqui a gente poderia traçar uma reta aqui embaixo, uma curva, né? O céu não visível, que é o céu que está embaixo do chão, tá? Que a gente não está vendo nesse momento. Então, para um dado instante, você tem um determinado céu visível. No instante seguinte, já teve alguns movimentos, você tem outro céu visível e assim por diante. Tá? O que mais que a gente tem de importante aqui nessa representação da esfera celeste, que a gente sempre vai representar aqui como meia esfera, né? Como uma semisfera celeste. Bom, algumas coordenadas importantes. O zênite. O que é o zênite? É o ponto no céu exatamente acima da cabeça do observador. Então, se você está aí na sua casa agora e for lá olhar para o céu lá fora, se você olhar exatamente para cima, você está olhando para um ponto que a gente chama de zênite. Tá? É o ponto exatamente acima, como se fosse o meio do céu, assim, o ponto central do céu, olhando para cima. Tem o plano do horizonte, que é o plano visível do horizonte, o chão, né, o máximo de chão que a gente consegue ver, e a linha do horizonte, que é essa linha que a gente representa com uma circunferência. Tem também a circunferência vertical, que define os polos norte e sul geográficos. Então essa circunferência aqui, vertical, vai representar o norte e o sul geográfico, quando cruza com os polos norte e sul celeste, que a gente vai falar depois. Tá? E o leste e oeste, geográficos aqui no plano do horizonte, como cruzamento perpendicular à linha norte-sul. Tá? Então essa é a representação aqui tridimensional do nosso céu visível. E é a partir, perceba, é a partir dessa representação que a gente vai estudar o movimento dos astros. Quais astros que nascem mais próximo do leste, próximo do sul, próximo do norte, enfim, como que eles se movimentam no céu visível, e a partir daí a gente identificar as coordenadas de uma maneira mais organizada. Tá? Bom, e um outro ponto aqui é o nadir. O nadir não está representado nessa semisfera, porque ele é o ponto no céu exatamente abaixo dos pés do observador. Então, se você olhar exatamente aqui para cima, você vê um pedaço do céu, que é no zênite, e se você olhar exatamente para baixo, você não vai ver o céu, porque tem um chão, mas o céu está lá, do outro lado do planeta, e nesse ponto chamado nadir. Bom, vamos dar uma olhada no Stellarium, como que isso acontece, talvez de uma maneira, um outro exemplo aqui que possa ficar mais fácil da gente observar. Então aqui eu tenho um observador no Stellarium, deixa eu pôr aqui mais para a noite, eu vou colocar a noite para ficar mais bonitinho aqui, deixa escurecer, pronto, então tá aqui. Então tem um observador à noite olhando aqui para o lado sul do horizonte, tá? Então aqui é o horizonte, é o chão. Aqui ele está olhando para o lado sul, e se ele for virando a cabeça para o lado, ele vai olhar para sudoeste, aliás, para sudeste, depois para leste, e se ele continuar rodando aqui no chão, uma hora ele vai olhar para nordeste, depois para norte,
continuando dando a volta, vai chegar em noroeste, depois em oeste, sudoeste, e aí ele volta para o sul aqui, tá? Então essa é a ideia da representação do horizonte. Então é esse chão que a gente pode dar uma volta de 360 graus, passando por norte, sul, leste, oeste. E se esse observador olhar para cima, se ele levantar a cabeça aqui, vai ter um ponto que ele olha para o ponto mais alto do céu, que é o zênite. Vamos colocar as coordenadas aqui só para a gente observar melhor. Eu vou colocar aqui algumas coordenadas, deixa eu ver, grade azimutal. Então aqui eu estou olhando para sul, essa primeira linha aqui, 5 graus, então se eu levantar minha cabeça 5 graus do chão, depois 10 graus, 15, 20, se esse observador for levantando a cabeça, tem uma hora que vai dar 90 graus, e ele vai estar olhando aqui para o zênite, que é o ponto mais alto do céu, exatamente em cima da cabeça do cidadão que está observando. Tá? Então essa é a representação. E o nadir. O nadir é se ele olhar exatamente para baixo. Mas para baixo tem o chão, né? Então eu vou tirar o chão aqui rapidamente no programa. Deixa eu tirar aqui o chão. Bom, tirei o chão. Então se ele for olhando para baixo, uma hora ele vai olhar para o nadir que está aqui. Tá? Agora se eu colocar o chão de novo, ele não vai ver nada porque tem o chão, né? Enfim, mas está lá do outro lado do planeta. O nadir. Tudo bem? Então essa representação aqui da esfera celeste que a gente vai usar a partir de agora. Bom, então, quais são os movimentos aparentes dos corpos celestes, ou seja, desses corpos visíveis a olho nu? Vamos pensar no modelo ainda a olho nu, geocêntrico, aristotélico. Que movimento aparente que esses corpos fazem? Vamos considerar a esfera celeste, o observador na Terra, tá, no centro da esfera, com vista para um hemisfério celeste. O movimento diário dos astros no céu representa o quê? Por exemplo, você tem o Sol. O Sol é um astro celeste que todos os dias, ainda bem, né, nasce perto da região do leste, aí ele sobe, dá uma volta e se põe lá para o lado da região oeste. Todos os dias ele faz isso. Por isso o movimento diário. A Lua, mesma coisa. Todos os dias a Lua nasce próximo do lado leste, dá uma volta e se põe lá próximo do lado oeste. Mas tem dia que eu não vejo a Lua. Sim, tem dia que ela está próxima do Sol, aparentemente. Então não dá para ver porque o Sol brilha muito mais que ela, né? Ou porque o lado que ela reflete a luz do Sol está virado para o Sol e não para a gente quando é lua nova. A gente vai falar sobre as fases da Lua mais para frente. Outro movimento diário no céu é o movimento das estrelas fixas. As constelações todas, tanto as do zodíaco quanto as outras, né? Então as estrelas também vão nascer num determinado lado do horizonte, ali perto do leste, vão dar a volta no céu e se pôr lá perto do oeste todos os dias. Os planetas, também chamados de errantes, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que são os visíveis a olho nu, lembrando da aula passada, também todos os dias nascem próximo do leste, dão a volta e se põem perto do oeste. Reparem que está começando a repetir o movimento dos astros. Todos os dias o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas nascem próximo do leste e se põem próximo do oeste, dando a volta no céu. Esse movimento diário da esfera celeste, se a gente reparar com um pouco de atenção, todos esses astros giram a cada quase 24 horas. Então o Sol nasce num ponto, dá uma volta e ele vai voltar a nascer naquele ponto, quase ali com 24 horas depois. A Lua, mesma coisa. Ela nasce num ponto ali perto do leste, dá a volta e nasce de novo perto de 24 horas. As estrelas fixas, mesma coisa. Se olhar qualquer constelação, nasce num horário, depois de 24 horas, mais ou menos, está ali de novo. Os planetas, mesma coisa. Então a gente diz que a esfera celeste, não os astros, reparem, a esfera celeste dá uma volta a cada período de quase 24 horas. Tem uma diferença porque alguns astros demoram quase 23 horas, outros 23 horas e 30, outros 23 horas e 50. Cada um tem mais ou menos ali mas é por volta de 24 horas que todos os astros dão uma volta no céu, em volta da Terra. Tá? Então a gente fala que o céu todo
dá essa volta a cada 24 horas, mais ou menos. Tá? Nosso foco, por enquanto, vai ser o Sol, como eu disse, que é o mais visível, o mais fácil da gente identificar. Então a gente vai olhar para o movimento diário e o movimento anual do Sol na esfera celeste, visto da Terra. Tudo bem? Minha gata está reclamando aqui, eu vou parar o vídeo um pouquinho. Continuo no próximo.